Seja bem-vindo ao curso Companheiro de Parto Nota 1000. Eu sou o Leonardo Magalhães, sou o Parto de Homem, @Parto de Homem no Instagram, e eu tô aqui para te mostrar que homens também sabem e falam sobre parto, né? E principalmente que a gente pode ser o melhor companheiro possível para a nossa companheira, se a gente souber algumas coisinhas, tá? Então, esse curso, ele é um curso gratuito, ele é um curso relativamente rápido, são apenas 3 aulas, e nessas 3 aulas, o que nós vamos conversar, o que vocês vão aprender, né? Primeira coisa, os 3 passos transformadores para que um homem seja um bom companheiro de parto. A segunda coisa, os 3 tipos de acompanhante de parto, isso são nessa aula de hoje. Na segunda aula, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos que o companheiro de parto precisa cumprir, digamos assim. E na terceira aula, a gente vai aprofundar um pouco mais esses 10 mandamentos e olhar um pouco mais nos estudos de caso. E aí, enfim, eu farei também uma proposta para vocês que, enfim, vamos deixar para depois, certo? Tá? Então, vamos lá, vamos à aula. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é: nós homens, a gente não fala sobre parto, né? Desde pequeno nós não somos ensinados a essas coisas. Os nossos pais não falavam sobre parto. E quando eu digo pais, eu digo os pais da figura masculina mesmo, né? E as nossas mães também não falavam conosco, os homens, sobre parto. Não sei se com as mulheres isso era mais normal, mas o parto é uma coisa muito distante do homem. Mesmo que o homem esteja presente, não significa que o homem saiba o que ele está fazendo, ou o que ele deveria estar fazendo, ou o que está acontecendo, né? E é por isso que eu criei o Parto de Homem, para a gente conversar de homem para homem sobre coisas que precisam ser feitas para as nossas companheiras. E por isso que nós vamos começar agora pelos 3 primeiros passos, né? Os 3 passos transformadores. Eu já vou dizer de cara para vocês quais eles são, e a gente vai aprofundar cada um deles. O primeiro passo é a consciência. O segundo passo é o estudo. O terceiro passo é praticar, praticar, praticar. Tá? O que isso quer dizer? Vamos voltar para o primeiro passo, que é a consciência. A partir do momento que a gente sabe alguma coisa, a gente torna essa coisa importante ou a gente escolhe não tornar importante, certo? Agora, quando a gente não sabe de alguma coisa, fica até difícil a gente conseguir se posicionar, fica difícil a gente conseguir dar a nossa opinião, fica difícil praticamente qualquer coisa. Por isso que o primeiro passo transformador, e a primeira coisa que eu tenho para ensinar para vocês hoje, peguem papel e caneta, inclusive, né? Vamos anotando as coisas que a gente vai aprendendo aqui hoje. Primeira coisa é consciência. E isso para nós homens, especificamente sobre parto, é algo bem difícil. Porque, de novo, a gente não fala sobre isso. Isso não faz parte das nossas rodas de conversa com os amigos no bar, com os amigos no trabalho. A gente não fala sobre os hormônios envolvidos durante o parto, né? A gente não fala sobre como a cesárea aconteceu com a nossa companheira e como foi importante a nossa participação. A gente fala normalmente do parto. O homem, normalmente, quando aparece no parto, é aquele motivo de risada, porque o cara desmaiou, porque ele na maioria das vezes o homem é piada relacionado ao parto. Só que o que eu quero dizer para vocês aqui é que o homem tem um papel muito importante no parto. Mas para isso ele precisa primeiro ter a consciência. E consciência do que, Léo? Consciência de algo que é muito importante e eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que é essa consciência que eu estou falando, tá? Então eu tirei alguns prints, deve aparecer aí na tela em algum lugar, mas eu vou ler alguns prints de mensagens que eu recebo lá no Parto de Homem, tá? Então olha esse aqui. Oi, Leonardo, boa noite. Passando aqui para te parabenizar pelo seu perfil. Que maravilha ver um homem falando sobre esse assunto, no caso gestação, parto puerpério, e ensinando outros homens. Se eu puder contribuir de alguma forma, conte comigo. Olha esse outro aqui. Sensacional. Não canso de elogiar o teu conteúdo e te parabenizar. A grandeza e imensidão da importância das tuas falas, dos assuntos abordados, forma de dialogar, até mesmo o tom de voz. Que presente tu estás dando para as redes sociais, para nós mulheres e principalmente para os homens. Conseguir atingir o público masculino, fazer com que eles queiram escutar, isso é o primeiro passo. Eu acho dificílimo esse primeiro passo.
E o segundo é conseguir captar a atenção e usar uma fala compreensível para os homens, pois até mesmo isso é complexo. Muitos homens só ouvem outros homens. Já escutou isso por aí? Mas, se o assunto for emoções, sentimento, relacionamento conjugal, filhos, gestação, mais complicado se torna, me parece. Olha outro aqui. Meu Deus, que perfil maravilhoso e muito necessário. Meus parabéns. Olha outro. Que trabalho lindo e muito importante. Parabéns. Mais um. Obrigada pelo seu conteúdo essencial e descomplicado. Mostra para o Jonas, sentado do lado dele e ainda explicando o que ele não entende. Aqui, a companheira junto com o companheiro. E aqui eu queria fazer só um pequeno comentário, tá? Que eu acho que é muito importante. Esse curso e todo o processo do companheiro se tornar um companheiro nota 1000, digamos assim, ele depende que os dois façam juntos. Óbvio, tem uma parte que é só o homem que tem que fazer, que ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, ele tem que tomar a atitude para que isso aconteça. Só que adivinha, o processo todo de gestação, de parto e puerpério é sobre a mulher. E óbvio, também sobre o bebê, mas sobre a mulher principalmente. Então, o homem precisa estar conectado com a sua mulher. Qual que é o primeiro passo para que isso aconteça? A consciência. Por isso que a gente está falando sobre consciência. E eu já vou explicar um pouco mais. Deixa eu só mostrar mais alguns aqui rapidinho. Eu poderia passar várias horas mostrando coisas, mas esse vai ser um dos exercícios depois que eu vou indicar para vocês no final dessa aula de hoje. Boa tarde, Leonardo. Acabei de achar seu perfil. Ainda estou explorando os posts, mas preciso te parabenizar. Obrigada por compartilhar teus conhecimentos e ideias. Seu perfil é muito necessário para que as famílias se fortaleçam no amor. Não pare. Olha que forte isso, né? Para que as famílias se fortaleçam no amor. Um perfil de Instagram. Você é necessário. Enfim, tem vários outros aqui, e se fosse o caso, que eu disse, a gente poderia passar horas e horas mostrando esses prints que eu tenho. Mas olha que coisa interessante, né? Várias mulheres mandam mensagem. Várias mulheres dizem, este perfil é necessário. Se vocês forem lá no perfil e olharem alguns comentários, vocês vão ver várias mulheres marcando os seus companheiros. Por que será? Por que as mulheres estão falando isso e falando de forma aberta? Por que as mulheres marcam os seus companheiros de forma aberta? Tem o nome delas lá, tem o nome deles lá. Isso no meu perfil. E se a gente for olhar alguns outros perfis, isso aparece ao longo de toda a internet. Por que as mulheres estão precisando e estão querendo? Por que aparece a palavra seu perfil é necessário? Porque talvez seja. Tá? Então esse é o primeiro passo. Se a gente não tomar consciência de que falar sobre gestação, sobre parto, sobre puerpério é algo necessário, a gente não vai chegar em nenhum lugar. A gente não vai passar pelo passo 2, que é estudar, e não vai passar pelo passo 3, que é praticar. Tá? Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é da consciência. E aqui eu queria fazer um convite, porque a consciência ela acontece de duas maneiras. A consciência ela acontece, na maioria das vezes, quando a gente passa por alguma coisa, né? Então, por exemplo, um exemplo especificamente agora do parto, né? O homem, ele não dá tanta atenção assim à gestação, não dá tanta atenção assim à sua companheira, mas quando nasce o bebê, aí sim ele dá muita atenção. Aí sim ele, nossa, mas meu filho tá aqui, etc e tal. E aí, bom, não são com todos, né? Mas aí a consciência bate de que ele perdeu um tempo. O que é muito comum da gente escutar por aí, né? Pessoas que passaram a vida toda e lá no final da vida olham para trás, fazem as suas reflexões e aí a consciência bate. Então, que nem o homem que passa a gestação, passa o parto e depois a consciência bate nele. Ou às vezes faz alguma coisa errada e a consciência chama-se a própria companheira que vai lá dar um peteleco na orelha, né? Para dizer para ele, meu, te liga, né? Essa talvez é a consciência. Mas a consciência normalmente acontece depois que as coisas... A consciência bate normalmente depois que as coisas acontecem. E é isso, esse é o convite que eu estou fazendo para ti hoje. Não espera que a consciência bata só depois das coisas acontecerem. Trabalha isso antes. Tenha essa consciência antes. Entende
que esse não é um movimento da internet, essas mulheres que estão aí na internet. Não, a tua companheira que ou está do teu lado nesse momento, ou vai chegar em casa daqui a pouco, a tua companheira também sente isso. E aí tem duas coisas, né? Ou ela já te falou e tu não deu atenção, não achou importante, ou nem lembra que ela te falou essas coisas, né, dessa consciência, ou ela não te fala porque talvez ela ache que tu não vai escutar, talvez ela ache que tu não vai dar atenção. Aí talvez tenha mais uma. Ela te mandou esse vídeo, ela te mandou essa aula para tu assistir. Se ela te mandou essa aula para tu assistir, eu vou te dizer um negócio. Tu precisa considerar fortemente a ideia de que ela está te dando um toque sobre consciência. Tá bom? Entendido? Primeiro passo é consciência. Eu só queria fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Tem um vídeo que eu fiz e está postado lá no meu perfil do Parto de Homem lá no Instagram, que chama-se Admiração versus Decepção, tá? Esse vídeo eu falo várias coisas, mas eu vou fazer um pequeno parêntese sobre ele aqui. A mulher passa por gestação, parto, puerpério, só que isso é muito grandioso na vida dela. Talvez ela nem entenda durante o momento que ela está passando. Ela vai entender talvez depois, ela vai ter essa consciência do quão transformador e do quão grande é isso para ela, talvez depois, algumas só depois. Só que qual que é o problema que isso pode acarretar? O problema é que o homem não tem essa consciência. E enquanto a mulher está passando por esse período de transformação, de descobrir o próprio corpo, descobrir às vezes uma própria força que ela não sabia que ela tinha, o homem está do lado. E aí é o que nem eu falo lá no vídeo. A mulher vai passando por esses estágios e o homem continua no mesmo lugar. E o que acontece é que quando a mulher, depois do parto, depois do puerpério, ela olha, ela muitas vezes não enxerga mais o companheiro como um companheiro à altura. E é por isso que rola admiração ou decepção. E adivinha, essa é uma escolha nossa, dos homens. E que parte, de novo, pela consciência. Se a gente não tiver consciência de que esse é um movimento, de que essas coisas que eu estou mostrando para vocês são importantes, nada vai fazer sentido. Tá bom? Então, agora é uma escolha tua. Tu pode escolher e dizer assim, pô, Léo, beleza, show de bola. Entendi, vi aí os prints, fui lá no teu perfil, encontrei um monte de gente lá, acho que realmente preciso ter essa consciência, mesmo que eu não tenha ainda, mas eu preciso, vou trabalhar nisso. Maravilha, vamos embora, cara, vamos junto, tá? Agora, se tu acha que não, que tipo, isso aí é um bando de mulher frustrada na internet, ou o Léo tá falando uns negócios nada a ver, aí eu te aconselho ou voltar desde o início para tentar olhar de novo, ou enfim, talvez lá na frente, quando a consciência bata, tu lembre de mim e aí tu volte e venha falar comigo, tá bom? Então, falamos sobre o primeiro passo, que é a consciência, e vamos falar um pouquinho sobre o segundo passo, que é estudar, e depois o terceiro passo, que é praticar, 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 tá? O segundo passo, que é o estudar, nós vamos falar mais especificamente na próxima aula, que eu elaborei 10 mandamentos que o companheiro de parto precisa fazer, tá? Então, nós vamos falar sobre hormônios, nós vamos falar sobre a diferença entre cesárea e parto normal, nós vamos falar sobre algumas coisas que, para os homens, para as mulheres às vezes é difícil entender e explicar, e elas estão sentindo, então para os homens é mais difícil ainda. Mas nós vamos comentar, tipo, por exemplo, qual que é o papel do homem no parto, qual que é o papel da mulher no parto, tá? Então isso é na próxima aula, que são os estudos onde a gente vai aprofundar um pouco mais no que a gente deve fazer. E o praticar, mas a gente já está aprendendo bastante coisa, né? Então é meio mesclado. E o praticar, praticar, praticar também vai acabar sendo meio mesclado, até porque hoje, no final dessa aula, eu vou dar 3 exercícios para vocês fazerem, já para testarem aí já de cara, tá bom? Para já ir mudando as coisas a partir de hoje. Porque esse é um curso gratuito, mas é um curso já com muito conteúdo, tá? Muito conteúdo, bastante exercício e bastante coisa para que você seja um companheiro de parto nota 1000, tá bom? Vamos lá? Recapitulando. Primeiro passo transformador, consciência. Segundo passo transformador, estudar. Terceiro passo transformador, praticar, praticar, praticar. Tá bom?
Com isso, esse é o primeiro, essa primeira parte dessa primeira aula. Nós vamos agora para a segunda parte dessa primeira aula, que eu vou falar para vocês quais são os 3 tipos de acompanhante de parto. E eu vou contar algumas pequenas histórias para a gente entender mais ou menos o que são esses acompanhantes de parto, tá? Que nem eu tinha prometido para vocês, a gente ia falar sobre os 3 passos transformadores e sobre os 3 tipos de acompanhante de parto. Hoje, amanhã ou na próxima aula, né, a gente fala sobre os 10 mandamentos do acompanhante ou do companheiro de parto, tá bom? Bom, vamos falar então sobre os 3 tipos de acompanhante de parto. O primeiro tipo de acompanhante de parto que a gente vai falar é o acompanhante sem noção, tá? O segundo tipo é o acompanhante não fede nem cheira. E o terceiro tipo é, adivinha, o acompanhante atuante, o companheiro nota 1000, tá? Começando então pelo acompanhante sem noção. O que seria o acompanhante sem noção? Acompanhante sem noção é aquele cara que muitas vezes já é sem noção na própria vida, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos e eu vou contar uma história. O acompanhante sem noção é aquele que fica com o telefone celular mandando foto de tudo pro grupo da família. E ao invés de estar acompanhando, né, estar com a companheira dele, ele está mais interessado no que está rolando nos grupos. E aí ele fica ali mandando fotos e fotos onde ela não está talvez tão adequada, digamos assim, para tirar essa foto e mandar no grupo da família. Mas ele é esse cara que está ali, está mandando foto, está conversando com os amigos, está marcando o futebol da próxima terça-feira, está vendo vídeos no YouTube. E tudo isso ao invés de estar com a companheira dele, ao invés de estar vivendo aquele momento. O acompanhante sem noção é aquele cara que adora dar opinião onde não é chamado. É aquele cara que adora dar opinião sem ter estudado, dar opinião sem ter consciência, falar coisas e fazer piadas quando não são as melhores horas para se fazer. Vocês sabem exatamente de quem que eu estou falando, né? Então, se tu já se reconheceu como um acompanhante sem noção, ou se a tua mulher, tua companheira, já te reconheceu como um acompanhante sem noção e já te disse, ó, tu é um acompanhante sem noção, volta lá no que a gente aprendeu antes e, ó, pá, consciência em primeiro lugar. Porque, cara, tu pode ser sem noção na vida, tá tudo certo, mas esse é um momento que não é sobre ti, esse é um momento que é sobre a tua companheira e sobre o teu filho ou filha que está lá. Então, a gente tem que saber disso. É a primeira coisa que a gente tem que saber, consciência, lembra? E tendo a consciência de que não é sobre nós, a gente tem que fazer coisas que também não são sobre nós, tá? A historinha que eu vou contar teve um parto, né? E, enfim, eu não vou dar os nomes, né? Obviamente, vamos chamar de João e Maria, né? E aí o João e a Maria chegaram no hospital para ter o nenê. E essa é uma diferença que a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula. Mas quando é cesárea eletiva, né, quando é cesárea marcada, tu chega praticamente no horário da cesárea, faz a cesárea, tem o pós-operatório, enfim, tem todas as recuperações. Mas quando é trabalho de parto, é um processo normalmente mais longo, é um processo normalmente que tem um pouco mais de processo envolvido, digamos assim. Tá? Então, esse casal, o João e a Maria, ela tinha escolhido passar por um parto normal, ela tinha escolhido que queria um parto normal. E eles chegaram por volta de umas 8, 9 horas no hospital e deram entrada no hospital, fizeram todos os trâmites de entrada no hospital, que nós vamos conversar sobre isso também na próxima aula. E aí eles deram entrada no hospital e foram encaminhados para o quarto. Eles tinham certa condição financeira e eles estavam num quarto só eles. Né? Aí a enfermeira entrava, a enfermeira saía, a enfermeira vinha, a enfermeira ia. E ela, durante todo aquele processo de trabalho de parto, é um processo onde dói, é um processo onde existem contrações, é um processo onde tem que fazer exercícios, é um processo onde várias coisas acontecem. E ela passou a noite inteira nesses processos. Ela acabou dormindo também em algum momento, ela utilizou analgesia, né? Mas sabe o que aconteceu? Ela fez tanta coisa naquela noite. E sabe o que o cara fez? Sabe o que o Joãozinho estava fazendo? O João passou a noite toda no sofá. Basicamente dividido entre duas coisas. Ou ele estava com o telefone celular, olhando o YouTube, vendo os gols do time dele lá, e marcando o futebol, que nem eu tinha comentado antes, que, né? Ele estava ali no celular, vendo os videozinhos no YouTube, ou ele estava dormindo.
e a companheira dele lá, com um bebê na barriga, com seus 9 meses, pronto para sair, às vezes passando por algumas contrações bem fortes, fazendo alguns exercícios, e ele lá, deitado no sofá, sentado no sofá, vendo YouTube, vendo Netflix, qualquer coisa, ele estava lá mexendo no celular, passou a noite inteira mexendo no celular. Aí, chegou de manhã, por volta de umas 7 ou 8 horas da manhã, quase 12 horas depois do que eles tinham dado entrada, né? Ele se levanta, depois de acordar, já se levanta meio mal-humorado, não dormiu muito bem, as costas estavam doendo. Aí ele se levantou e ele chegou perto da cama, né? Se encostou, tem aqueles protetores, né, de metal. Ele se encostou assim do lado da cama, olhou bem para ela e falou: bom, não falou bah porque ele não é do Rio Grande do Sul, mas é a minha forma de interpretar. Tô tentando tirar o bah, mas vamos lá. Bah, já chega, né? Pô, nós já estamos aqui até... Ele dizendo para ela, João dizendo para Maria, tá? Pô, nós já estamos aqui há 12 horas. Quando é que essa criança vai nascer? Para com esse negócio de uma vez aí, de querer parto normal, e vamos fazer uma cesárea de uma vez? Eu poderia terminar a história aqui, tá? Mas eu vou continuar a história. Se tu não entendeu, vamos lá, meu amigo, se tu não entendeu o quão sem noção é esse companheiro, tem que voltar desde o início do vídeo. Tá? Nós precisamos de boas doses de consciência, tá bom? Mas vamos lá, adivinha o que ela fez? Ela virou para ele e falou: vai a merda, João. Se tu não quer me ajudar, vai lá pra rua, porque eu não quero a tua atenção aqui, eu não te quero aqui presente, e fica lá fora. Porque eu quero fazer um parto normal e eu quero que o parto aconteça do jeito que eu quero. Se tu não tá aqui para me ajudar, vai-te embora. Pode sair que eu não te quero aqui dentro. Adivinha o que aconteceu? João tomou uma dose de consciência desse jeito, né? Lapada na bochecha ou na orelha, uma conchada bem dada na orelha. E aí, quando ele tomou essa dose de consciência, ele ficou bem quietinho no cantinho dele, voltou pro sofá. E ok, não foi um companheiro que ajudou, mas pelo menos ele ficou quietinho no canto dele. Ele não foi sem noção de dar uma opinião que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava com dor nas costas? Pois é, imagina ela. Imagina as contrações que ela passou a noite inteira sentindo. Ele estava cansado por ter dormido no sofá? Imagina ela, cara, que passou a noite inteira tendo que fazer exercícios, agachamento, caminha, gira, vai para a banheira quente, volta da banheira. Cara, não tem nem comparação. Então, esse é o primeiro tipo de acompanhante. Acompanhante sem noção. Não seja esse tipo de acompanhante, tá bom? Não seja. Segundo tipo de acompanhante, vamos lá? Acompanhante não fede nem cheira. O que é esse acompanhante não fede nem cheira? É literalmente isso. É aquele cara que ele pode ser uma boa pessoa, é aquele cara que ele pode ser atencioso, é aquele cara que ele pode ser estudioso, mas é aquele cara que não fede nem cheira. Na hora H, ele vai deixar algumas coisas acontecer, ele vai deixar algumas coisas passar, ele não vai se lembrar do que tem que levar para o hospital, ele vai ficar sempre naquele limbo. Esse é o acompanhante não fede nem cheira. Qual que é o maior problema que pode acontecer do acompanhante não fede nem cheira? Como eu já comentei antes, esse é um período, o período do parto especificamente, e não sou eu que digo, são várias mulheres que dizem isso. É um período de extrema vulnerabilidade da mulher. Tá? Então, o corpo dela está ali exposto, né? Ela está passando por um processo que envolve dor, né? Principalmente se a gente olhar para o parto natural, né? E o homem, quando ele não faz ideia do que está acontecendo, ele simplesmente acha que aquilo é natural e que tá tudo certo. E, não, beleza. Não, é só uma dorzinha. Pô, tá reclamando de dor aí, mas nem é tudo isso. O acompanhante sem noção, ele faz essa piada. O acompanhante não fede nem cheira, ele pensa. Mas ele não faz a piada porque ele tem alguma noção. Só que ele pensa nisso. E aí ele não ajuda. Ele não está presente suficientemente. Vou dar um exemplo para vocês. Vou contar uma historinha. João e Maria, eles foram para o hospital. E eles chegaram de noite no hospital. Parecido com a história do outro João e Maria. Tá? E aí eles chegaram no hospital. Esse João, ele já era um pouco mais comprometido, né? Então ele já buscava defender a companheira, ele já fazia algumas coisas, ele já carregava a mala, né? Mas ele ainda não sabia exatamente como fazer ou a melhor maneira de acompanhar a sua companheira. O que aconteceu? Nesse hospital,
O hospital nessa noite ele estava cheio e eles colocaram a Maria, as enfermeiras, enfim, daquele hospital, colocaram a Maria numa maca, numa cama, né, no meio do corredor. E aí, a cada 30 minutos, 40 minutos, vinham examinar, vinham fazer o exame de cardiotoco, vinham ver como é que estava o bebê. E o João estava ali do lado, mexendo no telefone celular, obviamente, né? Porque, de novo, ele não fede nem cheira, então ele não sabe exatamente como atuar e etc. Beleza. Maria, de novo, tinha escolhido um parto normal. Tá? De novo, eu digo porque na mesma história, né? Não são as mesmas pessoas, mas essa Maria também tinha escolhido um parto normal. E João sabia disso. Só que o que João não sabia? João não sabia que, principalmente quando hospitais estão cheios, existe uma necessidade de liberar leitos, digamos assim. E o que acontece muito são cirurgias cesáreas indicadas. Então, a cesárea é muito mais rápida de ser realizada e liberado, digamos assim, no leito do que o parto normal. O parto normal também precisa de mais atenção. Então, o que normalmente, ou o que comumente é comum de acontecer, é que o hospital ele precisa liberar leitos, ou as enfermeiras ou os médicos estão com muitas coisas para fazer e eles simplesmente chegam e dizem assim, ó, cara, teu bebê está passando por sofrimento, teu bebê está fazendo sofrimento, fazer sofrimento significa que o bebê está passando mal, o batimento cardíaco dele está reduzindo, está diminuindo, e aí eles dizem assim, precisa ir para uma cesárea, senão ou teu filho, ou tua filha, no caso, né, ou a mãe vai ter sérios problemas. Quando as pessoas são leigas e não estudaram completamente nada, tu imagina tu receber essa informação. Tu simplesmente vai baixar a cabeça e dizer, tá bom, o médico tá dizendo, vamos embora. Só que, sabendo disso tudo que eu acabei de dizer para vocês, existe uma técnica chamada técnica BRAINS. E, enfim, a gente pode falar sobre ela mais para frente. Essa é uma técnica utilizada para decisões, tomar decisões em momentos de altíssima pressão, como esse. E foi o que aconteceu. Quer dizer, foi o que não aconteceu, né? A médica chegou, examinou, a enfermeira estava junto, elas olharam e disseram assim, olha, tu tem dilatação, tá com uma dilatação de 6 centímetros, se eu não me engano, tava com muitas contrações muito fortes, tinha um ritmo de contrações muito bem desenhado, digamos assim, ou muito bem programado não, mas tava acontecendo um ritmo de contrações muito adequado, essa é a palavra, mas a médica e a enfermeira disseram que estava fazendo sofrimento, que o bebê estava perdendo batimentos cardíacos e que precisava de uma cesárea. Na mesma hora, o João olhou para Maria e disse, nós temos que ir para cesárea, 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 minha filha, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só que qual que é o principal ponto do acompanhante não fede nem cheira? Ele não estudou. Então ele não sabe. Se tu disser para ele que um macaco gosta de comer maçã ao invés de comer banana, se o médico, por exemplo, alguém de importância, né, alguém de relevância, alguém que estudou, né, etc. Se essa pessoa chegar para ele e disser alguma coisa desse tipo, ele vai simplesmente acatar. Porque ele não estudou. Porque ele não sabe praticamente nada do que está acontecendo ali. Porque ele não sabe como acompanhar a sua acompanhante. Então, o acompanhante não fede nem cheira, ele não teve o mínimo de estudo e de consciência para pelo menos questionar. Sabe por quê? Porque um dos mandamentos que a gente vai estudar, aprender amanhã ou na próxima aula é sobre estudarás e conhecerás o plano de parto. Todo ele. E tu vai entender por que o plano de parto é importante. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que poderia ou não, que poderia, na verdade, no caso do João e da Maria, estar em sofrimento, até porque eu não sou médico. Tá? Então, eu não estou incentivando um levante contra os médicos, não é nada disso. Eu só estou dizendo que a gente precisa perguntar. Sabe por quê? Porque hoje, a filha do João e da Maria tem 5 ou 6 anos, eu não me lembro exatamente agora. E a Maria, até hoje, se culpa por não ter conseguido dar um parto normal. Por não ter conseguido viver o parto normal.
e ela poderia ter vivido um parto normal. Entende? Então, o companheiro, ele precisa minimamente estudar, estar preparado para fazer 2 ou 3 perguntas. Sabe por quê? Porque é ele que precisa, é ele que nesse momento de maior tensão, porque imagina, tá? Os dois estão ali, no corredor, no hospital, pessoas passando de um lado para o outro. A Maria estava com contrações muito fortes. Cara, não é ela que vai levantar naquele momento uma consciência de tranquilidade e calma para fazer essas perguntas. Quem tem que fazer isso, quem tem que proteger esse ambiente da mulher é o companheiro. E o companheiro não fede nem cheira, ele não sabe que ele tem que fazer isso, ele não sabe como fazer isso e ele não sabe se posicionar. Tá bom? Então vamos lá? Acompanhante sem noção, a gente já viu o que é. Aquele cara que não tá nem aí para nada, faz as piadinhas, tira foto, dá as opiniões, né? Esse é o acompanhante sem noção. Acompanhante não fede nem cheira é aquele que não sabe o que fazer, então ele pode fazer alguma coisa e dar certo, assim como ele pode fazer alguma coisa e dar errado, porque ele tá ali, mas ele também não tá ali, ele tá no limbo, né? E agora o acompanhante, né? O companheiro nota 1000. Como é que é o companheiro nota 1000? Primeiro, o companheiro nota 1000 é aquele que assistiu esse curso, né, do companheiro nota 1000, companheiro de parto nota 1000, é aquele que sabe os 10 mandamentos, é aquele que sabe como os hormônios funcionam e qual é o papel dele nos hormônios, porque adivinha, homens, a gente pode estimular a produção de hormônios na mulher. Pá! Inacreditável, né? Pois é, cara, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, desde que a gente saiba quais hormônios nós estamos estimulando, a gente pode fazer isso. E aqui eu não estou falando daqueles estímulos que a gente faz quando faz uma piada sem graça ou quando faz uma piada sem noção, que a gente estimula a raiva na mulher. Não é desses hormônios que eu quero dizer, tá? A ocitocina, por exemplo, tá? Já ouviu falar desse hormônio? Provavelmente não. Eu tenho quase certeza que tu nunca ouviu falar sobre ocitocina. Só que a ocitocina é o hormônio mais importante do parto. E se tu não sabe, tu, homem, companheiro, tem uma importância gigantesca na produção de ocitocina. Tu não sabe que existe ocitocina, tu não vai saber o que tu tem que fazer. Isso eu vou te ensinar na próxima aula, tá? Vou te ensinar algumas coisas, alguns hormônios e como estimular esses hormônios, tá? Mas o companheiro de parto nota 1000, ele sabe disso. Ele sabe qual que é o papel dele, qual que é o papel da mulher. Ele sabe o que ele tem que fazer para estimular. Isso significa que o parto vai sair sem dor? Não, claro que não. Isso significa que o parto vai ser um mar de rosas? Ela não vai gritar com ele? Não é isso que significa. Mas sabe o que significa? Significa que quando vocês passarem por esse túnel que é a gestação, o parto e o puerpério, ela vai olhar para trás e ela vai olhar para ti com admiração. Porque tu estudou, porque tu se preparou, porque tu cuidou dela nesse momento. Nesse momento de vulnerabilidade, tu estava lá para criar essa bolha de segurança para ela. Tranquilo? A historinha, para a gente terminar, né, a aula de hoje, vou contar agora a historinha do companheiro de parto, nota 1000, tá? Nos exames de pré-natal, era a mulher que organizava tudo. Nesse casal, essa Maria, no caso, né, era aquela mulher que, cara, ela é organizada para tudo, ela sabe de tudo, ela estuda tudo, ela é extremamente perfeccionista. Ela que fazia tudo no casal, organizava as viagens, tudo, tudo, tudo. Já o companheiro era aquele cara mais parecido com o não fede nem cheira, digamos assim. Só que o que aconteceu? Quando eles foram se aproximando do parto, né, veio na gestação, esse companheiro começou a estudar. Ele começou a se preparar. Silenciosamente, sem ela saber. Ela achava, inclusive, que na hora do parto ela ia ter que ficar mandando o que ele ia... vai lá, pega tal coisa, faz tal coisa. Pois foi exatamente o contrário. Quando chegou a hora do parto, ele sabia exatamente, ele tinha preparado, inclusive, a mala para levar, ele sabia exatamente onde é que estava a mala com as roupinhas da nenê para levar para o hospital. Ele sabia o que tinha que levar para dar entrada no hospital. No hospital, eles estavam demorando, né, para dar entrada, porque ela estava em processo de trabalho de parto, mas ela não estava ainda nos finalmente, digamos assim. E como o hospital estava um pouco cheio, eles ficaram sentados lá esperando. Eles esperaram por 2 horas e ele se levantou e foi lá e disse, cara, tô aqui há 2 horas, minha mulher está em trabalho de parto, minha mulher está com dor, eu quero um quarto para que a gente possa. A gente pagou por isso, a gente quer isso.
Eles poderiam ficar mais 2 horas sentados lá se ele não tivesse feito isso. Mas não, nessas 2 horas eles foram encaminhados para dentro do quarto onde eles ficaram. Ela pôde ficar numa banheira quente, sentindo menos dor. E aí passou o parto, no meio do parto ele estava junto, fazendo os exercícios, acompanhando, fazendo massagem, dando carinho, protegendo esse ambiente, essa bolha, né, da partolândia que algumas pessoas chamam. Ele estava junto o tempo todo com ela. O tempo todo ele estava junto com ela. Sabe o que aconteceu depois? A Maria, um dia, né, alguns dias depois, ela falou pra gente assim, cara, eu não imaginava que o João era capaz de fazer isso. O meu respeito e a minha admiração, o meu amor por ele agora, inclusive, eu não sei nem explicar. Porque eu, no meu maior momento de vulnerabilidade, ele estava comigo. Ele estava do meu lado, ele estava me ajudando, ele estava me abraçando, ele estava cuidando de mim. E aí o parto que era meu se tornou nosso. Óbvio, né? Pequeno parênteses, o parto continua sendo da mulher, mas ela dizendo isso, tá? Ele estava tão junto comigo que eu dividi as coisas com ele. Esse é o companheiro de parto nota 1000. O companheiro de parto nota 1000 é aquele que vai ser uma admiração para sua companheira pro resto da vida. O acompanhante sem noção, ele vai ser uma decepção pro resto da vida. O não fede nem cheira, ele pode ser uma admiração sem querer, ele pode ser uma decepção também sem querer. Tá? Tranquilo? Contei 3 historinhas. Vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje? Bom, o que a gente aprendeu hoje, então, foram os 3 passos transformadores para que nós homens precisamos passar para sermos um bom companheiro de parto, para sermos um companheiro de parto nota 1000, que é consciência em primeiro lugar, estudar em segundo lugar e praticar, praticar, praticar em terceiro lugar. Nós já tivemos bastante aula de consciência hoje, nós já tivemos algumas coisas de estudo, falei para vocês um pouquinho sobre hormônios, sobre a diferença de parto normal, cesárea, um pouco sobre plano de parto, né? Então alguma coisa de estudo já veio. E agora eu vou dar para vocês 3 exercícios para vocês realizarem, tá? Antes disso, só recapitulando também, acompanhante sem noção, os 3 tipos de acompanhante, né? Acompanhante sem noção, acompanhante não fede nem cheira e acompanhante companheiro de parto nota 1000, tá? Maravilha? Prontos para fazer os exercícios? Então vai lá, pega a caneta, se não pegou ainda, se não anotou nada, cara, anota essas coisas todas, porque vai esquecer, tá? Pega a caneta e anota aí. Primeira coisa que tem que fazer. Primeiro exercício. Vai lá no Parto de Homem, me segue se ainda não segue. E olha os comentários que estão lá na página, tá? Isso é um exercício de consciência. Esses 3 exercícios de hoje são exercícios de consciência, tá? Dá uma olhada nos comentários. Vê a quantidade de mulheres que marcam os homens, os nomes dos homens, do tipo, vem cá, olha aqui, olha isso aqui, olha o que esse cara tá falando, tá? Esse é o primeiro exercício, presta bastante atenção nele, tá? Segundo exercício, aproveita que tu tá no Instagram e escreve gestação ou mães e procura algum post, alguma frase e vai dar uma olhada nos comentários. Tu vai ver quantas mulheres falam sobre gestação, sobre o parto, sobre o puerpério, e elas não têm o acompanhamento do companheiro, elas tiveram um acompanhante sem noção, talvez. E isso é para gerar mais consciência na gente, para ver que tem muitas mulheres falando sobre isso, tá? Muitas mulheres falando sobre isso. E o terceiro talvez seja o mais difícil. Depois que tu passou esse tempinho no Instagram, tu vai comprar uma coisa que a tua companheira gosta de comer, tá? Então, se ela gosta de Ferrero Rocher, tu vai comprar Ferrero Rocher. Se ela gosta de Kinder Bueno, tu vai comprar Kinder Bueno. Se ela gosta de... sei lá do que ela gosta, tá? Mas tu vai comprar o que ela gosta, tu vai mandar uma foto no WhatsApp para ela e vai dizer assim, quero conversar contigo hoje da noite. E manda a foto do Ferrero Rocher para ela. Ela vai ficar na dúvida, ela não vai entender nada do que está acontecendo. Ela provavelmente vai te mandar de volta uma mensagem dizendo o que foi, o que está acontecendo. Ela provavelmente vai fazer isso, tá? Tu vai chegar em casa, vocês vão sentar e tu vai dizer, eu queria conversar contigo, tá? E esse momento tem que ser só vocês dois, tá bom? E aí tu vai dizer para ela o seguinte, anota, tá? Anota, presta atenção, tu vai dizer para ela o seguinte, olha, amor, hoje eu estava assistindo um vídeo, né? E esse vídeo falava um pouco sobre consciência, falava um pouco sobre parto,
e eu estava vendo que eu não tô preparado para te ajudar no parto e que eu talvez não esteja te ajudando o suficiente. E eu queria ver contigo como que eu posso te ajudar. E eu queria saber de ti como que tu tá te sentindo. Como tu tá te sentindo com relação a mim, né? Ao meu trabalho como companheiro. E como tu tá te sentindo com relação às tuas próprias dúvidas e ansiedades relacionadas ao parto e relacionadas ao fato ao processo de maternidade. Faz isso e depois vem me contar lá no meu Instagram, lá no direct, tá? Porque assim, eu vou te dizer, algumas possíveis reações. Pelos hormônios estarem à flor da pele e essa dança de hormônios lá dentro está acontecendo, ela pode começar a chorar. Isso pode ser um sinal muito bom ou pode ser um sinal muito ruim. Tu só vai descobrir depois que ela parar de chorar e começar a falar, tá? Mas isso pode acontecer. A segunda coisa que pode acontecer é ela olhar para ti e começar a rir. Ou começar a botar a mão na tua cabeça, perguntar se tu tá com febre, perguntar se tu tá doente, perguntar qualquer coisa desse tipo. Se isso acontecer, isso já é um baita sinal, cara, vou te dizer, isso é um baita sinal de que tu não tem a consciência necessária. Porque ela tá te dizendo, cara, tem alguma coisa estranha contigo, porque tu não é assim. Entendeu? Então, já vai ser um baita sinal. Outra coisa que pode acontecer cara, isso pode acontecer. Enfim, não vou negar que não pode acontecer. Ela pode simplesmente ignorar o que tu falou. Isso eu acho que tem mínimas chances de acontecer, mas pode acontecer. Agora, sabe o que talvez mais aconteça? E normalmente quando a gente faz isso, isso é o que mais acontece. As nossas companheiras, elas podem até brincar no início, né? Do tipo, tá com febre? Tá bem? Porque ela quer ter certeza que tu realmente está falando isso de forma séria, tu não tá brincando ou fazendo um vídeo pro YouTube, pro Instagram, alguma coisa assim. Mas ela vai te olhar com um olhar apaixonado. Ela vai te olhar com um olhar de tipo, cara, é sério? Tu tá se importando comigo mesmo? Tu tá se importando contigo, inclusive? Porque isso não é normal. Isso não é comum. E vocês viram, e por que eu botei primeiro os exercícios de olhar as coisas no Instagram? Porque isso não é normal, isso não é comum. Então, se tu fizer esse terceiro exercício exatamente como eu te disse para fazer, a grandíssima probabilidade é que vocês se conectem mais ainda. Mas tem que estar aberto para isso. Tá bom? Tranquilo? Então, tivemos bastante aula de teoria, tivemos exercícios, tivemos aulas de consciência, tivemos prints, várias coisas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. E se gostou, dá um like, me manda lá no Instagram, né, a mensagem dizendo o que tu gostou, o que tu não gostou. Me diz o que ficou faltando e a gente se vê na aula de amanhã. Tá bom? Tchau, tchau.